Olá, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é Lorival Moraes. Este vídeo eu quero contar um pouco sobre a minha história. Atualmente eu estou morando na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Sou formado em técnico mecânico, atuei durante muitos anos nas indústrias metalúrgicas, e trabalhei esses anos no departamento do controle de qualidade. Dentro desse departamento atuei em várias áreas, em recebimento de materiais, em inspeção de peças que chegavam no recebimento. Trabalhei também no desenvolvimento de peças fundidas. Trabalhei no processo de usinagem, na auditoria de peças no processo de usinagem. Atuei também em sala de medida, com tridimensionais e máquinas de medir engrenamentos. Atuei também na metrologia, na calibração e aferição de instrumentos. Mas eu quero começar a minha história a partir do momento em que a minha mãe se separa do meu pai. Quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai devido a algumas infidelidades do meu pai. E nessa época nós fomos morar com o meu tio, irmão da minha mãe, e a minha avó. Quando nós fomos morar juntos, teve um período em que o meu tio estava desempregado, foi uma fase assim também bastante difícil, e inclusive nós chegamos a ser despejados da casa que nós morávamos, porque nós pagávamos aluguel e meu tio ficou um bom período desempregado e não tinha como pagar aluguel, então nós fomos despejados da casa que nós morávamos na época. Quando eu tinha cerca de 12 anos de idade, quase 12 anos de idade, minha mãe foi conhecer o meu padrasto e nós fomos morar juntos com o meu padrasto. Nessa época o meu tio já era casado, então foi morar com o meu padrasto, eu, a minha mãe e a minha avó. Porque a minha mãe e a minha avó eram inseparáveis, então fomos todos nós morar com o meu padrasto. O meu padrasto era uma pessoa assim fantástica, e eu tinha um respeito assim muito grande por ele. E ele me tratava assim realmente como se fosse seu filho, e eu aprendi muito, muita coisa eu aprendi com ele, e nós nos dávamos, muito bem. Mas nessa época em que minha mãe foi morar com meu padrasto, ele estava montando uma sociedade com o irmão dele, eles estavam montando uma lanchonete. Só que essa sociedade não durou muito tempo, porque o irmão dele não se adaptou em trabalhar com a lanchonete. Porque você deve saber que a pessoa que trabalha numa lanchonete, num bar, lanchonete, a pessoa precisa ter muita paciência, porque você lida com vários tipos de pessoas, e pessoas às vezes que quando bebe um pouco a mais, fica meio descontrolado. E o irmão do meu padrasto não se adaptou, ele não quis continuar com a sociedade, passou para o meu padrasto, e nessa época a minha mãe e o meu padrasto levantavam às 4 horas da manhã, ia para a lanchonete, e às 9 horas ia eu e a minha avó. Depois do almoço, minha mãe e meu padrasto voltavam para casa para descansar, e quando era 6 horas da tarde eles retornavam para que eu pudesse então ir para a escola. E nós ficamos nesse ritmo assim durante cerca de 2 anos e meio. Inclusive nesses 2 anos e meio eu cheguei a perder 1 ano da escola, porque como não tinha folga, nós não tínhamos folgas, trabalhava de segunda a segunda. A folga que a gente tinha era Natal e Ano Novo. Ainda teve um ano que no Natal nós trabalhamos até meio-dia. Então eu não tinha lazer. Então teve um ano que eu perdi esse ano escolar devido a um índice muito alto de falta, porque eu faltava para poder ficar com os amigos, para poder jogar bola, enfim. A vida era assim, concentrada somente no trabalho da lanchonete. Mas nessa época em que o meu padrasto assumiu a lanchonete, eles tiveram a ideia de começar a servir almoço. Quando começaram a servir almoço, foi uma fase assim que meu padrasto abriu crédito para as pessoas, começou a vender fiado. E essas vendas fiadas levou a lanchonete à falência, o levou à falência. E então, neste momento, ele resolveu vender a lanchonete. O dinheiro que ele recebeu na lanchonete, ele comprou uma perua, aquelas peruas com carrocerias atrás e tal. E como ele não conseguiu trabalhar com uma transportadora, ele arrumou um lugar, um local para ele estacionar a perua,
e começou a fazer carreto, né, fazer mudanças, ou pedido de transporte, né, que apareciam, era o que ele estava fazendo. Só que essa época foi assim, uma época muito difícil, né, na nossa vida, porque não era todos os dias que parecia carreto, né? Então, e nós pagávamos aluguel também, então foi assim, uma fase muito difícil, né? Teve um período que nós, almoço, né, e a refeição que nós tínhamos era arroz e feijão, por muitas vezes, né, e uma salada e tal. Mas nessa época eu estava procurando emprego, e eu fui numa empresa, né, para ver se tinha vagas de emprego, e eu vi ali um cartaz, né, dizendo que a empresa estava fornecendo carta para as pessoas que quisessem fazer um curso no Senai. E aí eu fui atrás, né, eu fui na portaria e tal, falei que queria conversar com a pessoa responsável e tal, e aí o guarda me encaminhou, né, pro RH, e aí eu fui conversar, né, com a pessoa responsável, e quando eu cheguei ali, ele olhou para mim e falou: o que você deseja? Eu falei: olha, eu quero uma carta, né, para mim levar no Senai, né, para mim fazer o Senai. Porque o diferencial dessa carta é o quê? As empresas que forneciam a carta, né, para as pessoas fazerem a prova no Senai, a empresa assumiu a responsabilidade de manter esses alunos, né? Ainda hoje é assim, né? E então você tinha a possibilidade de fazer um curso do Senai e ser remunerado por isto, né? As empresas pagavam na época, né, um salário mínimo, outras empresas pagavam a metade. Essa empresa mesmo que eu estava atrás da carta, ela pagava a metade. Mas ele, né, quando eu falei para ele que eu queria uma carta, né, para fazer um curso no Senai, ele olhou para mim assim e falou: mas você tem algum parente, né, que trabalha na empresa? Eu falei: não, parente não, tem amigos, né, do meu tio e tal, mas parente eu não tenho não. E ele parou, ficou olhando assim para mim, né? Aí depois eu vim entender né, o porquê, né? Porque a empresa não fornecia a carta para qualquer pessoa, ela fornecia a carta apenas para filhos de funcionários, ou no máximo um parente, né, de funcionário. Mas ele ficou olhando assim para mim, acho que ele ficou com dó e falou: tá bom, Lorival, faz o seguinte, ó, você vem aqui tal dia para pegar essa carta para você encaminhar ela então para o Senai. Eu falei: tá bom. Aí, um dia que ele marcou, fui lá, peguei a carta, né, levei no Senai, fiz a prova, passei nas provas, né, do Senai e tal, e comecei então a fazer o Senai, e para mim, né, esse curso no Senai foi a base da minha vida profissional, né, porque os meus conhecimentos, né, do Senai me serviram de base, me serviram para mim crescer, né, no meu conhecimento e ter a profissão que eu tive aí durante anos trabalhando na área do controle de qualidade. Então, mas nessa época, né, como eu recebia o salário, metade do salário mínimo, né, todo o dinheiro que eu recebia ia tudo para casa, né, porque a gente passava necessidade, né, tinha que comprar alimento, né, roupa, nem pensar em comprar, né, roupa que eu tinha era doada pelas pessoas. Inclusive tinha uma calça, né, que era uma calça xadrez, que eu ganhei uma vez. Eu tinha ódio daquela calça, né? Porque toda vez que eu colocava aquela calça, eu ia pro Senai e a molecada tirava um maior barato, né, da minha cara por causa daquela calça xadrez. Eu tinha ódio daquela calça, mas não tinha outra, né? Eu tinha que ir com aquela. Então, mas assim, foi uma fase assim também muito difícil, foi muito bacana, né? O período que eu estudei no Senai, né, pelas amizades, né, pelo curso em si do Senai, foi uma época assim que marcou muito a minha vida. Mas tem um momento, né, que marcou muito mais a minha vida, foi justamente nesse período em que eu estava fazendo o curso no Senai. Como na época a gente estudava o dia inteiro e eu não morava muito longe, né, do Senai, e eu ia almoçar em casa. Mas teve um dia em que eu cheguei em casa, como era de costume, né, eu chegava, ia lá, ligava a televisão, sentava no sofá, minha mãe preparava o meu prato de comida e levava para mim, né, na sala. E eu, na época, né, eu tinha um hábito do quê? Depois de almoçar, né, eu pegava um pão, né, cortava um pão, colocava uma folha de alface, né, no meio do pão e comia, né, aquela folha de alface ali com um copo de suco. Mas teve um dia em que eu cheguei, né, do Senai, sentei no sofá, liguei a televisão, sentei no sofá
e ao invés da minha mãe trazer, né, um prato de comida, ela trouxe um prato, né, com um pão e uma folha de alface dentro do pão. E ela pegou, me entregou aquilo dali, né, virou as costas e saiu, voltou para a cozinha. Eu deixei, né, aquele lanche ali do lado e eu fui na cozinha para conversar com ela. E quando eu cheguei na cozinha, né, a cena que eu vi, me desculpe, porque essa cena realmente marcou, né, o resto da minha vida. Mas quando eu cheguei ali na cozinha, eu vi a minha mãe, né, encostada, né, no fogão, né, com a tampa fechada, né, um pano, uma toalha, né, por cima do fogão ali, como era de costume, né, sempre que ela terminava de limpar a cozinha, ela fazia isso, né, limpava todo o fogão, fechava a tampa e colocava uma toalha ali em cima da tampa do fogão. E eu vi ela encostada, né, a minha mãe encostada ali naquele fogão, de cabeça baixa e as lágrimas caindo do seu rosto. Realmente essa cena, ela me marcou assim para o resto da vida. Mas enfim, passamos essa fase, eu terminei o curso do Senai, comecei a trabalhar nas empresas, comecei a princípio nessa empresa que eu estava fazendo o curso do Senai, depois eu fui me aperfeiçoando, fui procurando outras empresas, né, com melhores salários, e eu consegui, né, com a minha vida profissional, trabalhando dentro das empresas, mesmo assim com todas as injustiças, né, que existem dentro das empresas, eu consegui dar um conforto melhor, né, para os meus filhos, né? Meus filhos não passaram nem a metade, né, do que eu passei, mas eu consegui dar um conforto melhor para eles, dar uma educação melhor. Não foi aquela educação que eu gostaria de dar para eles, mas foi uma boa educação, né, que eles tiveram, e consegui dar conforto, né, para eles. Nessa minha história, né, teve uma fase, né, alguns anos atrás, que eu conheci o marketing multinível. Aliás, me falaram sobre o marketing multinível. A princípio eu rejeitei, né, porque eu achava que era um sistema ilegal, mas depois eu fui pesquisar, fui estudar a respeito, eu vi que realmente o negócio era engenhoso, né? É uma forma realmente de se alcançar, né, sua liberdade financeira, sua independência financeira, de uma forma assim, muito simples, né, que qualquer pessoa pode conquistar. Essa minha história, né, tem muitas pessoas que passam por isso, talvez até pior, né? E realmente o multinível, né, o marketing multinível é possível. Já vi testemunho de pessoas, né, que tinham situações pior do que a minha, né, e hoje estão muito bem, né? Então eu estou hoje trabalhando, né, com o marketing multinível, né, o marketing de rede, justamente por isso, não só para ter uma condição financeira melhor, mas para ajudar outras pessoas a ter também essa condição financeira melhor, né? Porque nós sabemos que dentro do nosso país, né, aqui no Brasil, existe uma injustiça muito grande, né? As pessoas têm um péssimo salário, as empresas estão cada vez abaixando mais o salário, então tá muito difícil, né, das pessoas conseguirem ter o conforto, né, ou dar conforto para os seus filhos, trabalhando, né, de empregado, né, com um salário muito baixo. Então, o marketing multinível, ele proporciona justamente isso, né, uma condição financeira melhor para todas as pessoas. Então, eu hoje estou me aperfeiçoando na internet marketing, né, para poder ajudar o maior número de pessoas, né, as pessoas que vierem trabalhar comigo, eu poder ajudar essas pessoas a conquistar, né, a sua independência ou até mesmo liberdade financeira. Tá? Nós sabemos que no marketing multinível, sucesso, né, as pessoas de maior sucesso são aquelas que conseguem ajudar no maior número de pessoas, e é isso que eu quero fazer, é isso que eu estou trabalhando, né, para fazer realmente as pessoas que vêm trabalhar comigo conquistar a sua independência ou a sua liberdade financeira. Se você vier trabalhar comigo, será bem-vindo, né, à minha organização, mas se não vier trabalhar comigo também não tem problema, tá? Eu espero que de alguma forma eu possa estar
ajudando você a conquistar, né, os seus objetivos, tá certo? Através dos meus vídeos, né, e das informações que eu posto na internet, tá certo? Forte abraço, sucesso. Esse é um resumo, né, da minha história, para que você possa me conhecer, né? Porque na verdade nós lidamos com muitas pessoas, né, virtualmente, e quando a gente passa, né, a se apresentar dessa forma, se torna assim um pouco mais pessoal, né? Desculpa, né, pela emoção neste vídeo, porque realmente eu fui marcado, né? A minha história foi marcada por momentos assim muito difíceis. Mas, de qualquer forma, sucesso, forte abraço, fique com Deus, nos vemos logo mais.